Olá a todos. Neste vídeo vou mostrar como é que se pode utilizar a calculadora Texas TI 84 Plus para calcular probabilidades com a distribuição t-student. Temos aqui um exemplo para ilustrar esse cálculo, que é uma variável aleatória t com distribuição t de student com 8 graus de liberdade, ok? No primeiro exemplo, vamos calcular a probabilidade de t menor ou igual que 2,5, que corresponde à função de distribuição, neste ponto, 2,5. Está aqui representada, este valor está aqui representado nesta área, ok? Portanto, será a área entre menos infinito a 2,5, delimitada pelo eixo das abscissas e pela densidade de nossa t. Está bem? Para fazer isto na calculadora, vamos aqui, 2MD, distribuições, e depois aqui temos uma série de funções, sendo que aquela que nos interessa é a que está aqui no ponto 6, que corresponde então à AT, sendo que CDF significa Cumulative Distribution Function, ou seja, função de distribuição. Fazemos aqui Enter e temos este menu. Este menu permite-nos calcular probabilidades da nossa variável aleatória t, com distribuição t de student, pertencer a um certo intervalo uh, entre lower, entre dois valores, definido pelo lower e pelo upper, ok? Para um certo número de graus de liberdade, sendo que df representa degree of freedom e, portanto, são os graus de liberdade. Neste caso, como quero calcular a probabilidade correspondente à função de distribuição no ponto 2,5, ou seja, a probabilidade de t pertencer ao intervalo de menos infinito é 2,5, ok? Vou deixar aqui o valor mais baixo possível, ou bastante baixo, não é? Uh, e no upper vou colocar 2,5, está bem? O número de graus de liberdade, neste caso, estão 8, pronto. E quando fazemos isto, aparece-nos então aqui a nossa função t CDF no intervalo de variação de menos 1 vezes 10 levantado a 99 até 2,5 para uma T com 8 graus de liberdade. Portanto, fazemos Enter e temos o valor pretendido. Naturalmente, este valor teria que ser maior que 0,5, porque a distribuição T é uma distribuição uh, simétrica, ok? Relativamente ao ponto zero. E, portanto, tem uma área acumulada à esquerda do zero igual à área acumulada à direita do zero, que é 0,5, ou seja, o total da área teria que ser 1 e, portanto, metade para cada lado, ok? Portanto, a área que fica à esquerda do 2,5, corresponde à função de distribuição no ponto 2,5, terá que ser necessariamente maior que a área à esquerda do ponto zero, ok? E, portanto, dá um valor, de facto, bastante elevado, como é lógico, e, portanto, seria este valor, 0,9815. Um segundo exemplo é o exemplo que nos permite utilizar, calcular uma probabilidade, um, um valor A, tal que a probabilidade, por exemplo, da variável t ser maior que A, é igual a 0,05. Tendo em conta a tal simetria da distribuição relativamente ao ponto zero, esta área correspondia à área à direita, uma vez que t é maior que A, corresponde à área à direita do A, e que é igual a 0,05. Portanto, temos aqui o problema inverso, ou seja, queremos determinar o valor tal que tem a probabilidade, a variável assumir valores maiores que esse valor, é 0,05, ou se quiséssemos, sobre a forma de função de distribuição, o A seria o valor tal que a probabilidade de t menor ou igual que A, que corresponde à função de distribuição no ponto A, fosse 1 menos 0,05, ou seja, nós aqui teríamos, portanto, 0,95. Ou seja, o nosso A não é mais nem menos que o quantil de probabilidade 0,95. Ou seja, o valor que tem, cuja função de distribuição é 0,95. Está bem? E, portanto, nós, normalmente, quando se utiliza quantias de probabilidade, quer nos intervalos de confiança, quer nos testes de hipóteses, usamos este tipo de notação. Portanto, o nosso valor A é o valor que, neste caso, corresponde a uma T com 8 graus de liberdade e que tem à sua direita 0,05. Ou seja, é a inversa da função de distribuição de uma T com 8 graus de liberdade de 1 menos 0,05, ou seja, 0,95. Portanto, é o quantil de probabilidade 0,95. Certo?
E, portanto, para calcular este valor A, vamos aqui à calculadora, chamar as distribuições, portanto, 2MD vars, né, a ter as distribuições, e vamos aqui à função inversa da t, que é o ponto 4, ok? Aqui temos dois valores para introduzir, a área e os graus de liberdade. Aqui é preciso ter atenção o tipo de modelo de calculadora. Portanto, aquilo que vou aqui explicar serve para todas as calculadoras. Quando temos um certo modelo de calculadora, poderemos não saber se esta área que aqui indicamos é a área à direita ou é a área à esquerda, ok? E, portanto, há uma forma fácil de verificar isto. Por exemplo, se eu colocar aqui 0,05, ok? E o número de graus de liberdade for 8, se este valor que eu indico aqui corresponde à área à direita, logicamente que este A tem que ser um valor positivo. Porquê? Porque eu sei que a área que está à direita do zero é 0,5. Portanto, se eu tenho A, que é o valor que à sua direita tem uma área inferior a 0,5, ou seja, 0,05, o A necessariamente terá que ser maior que zero. Ora, se esta área aqui a indicar na calculadora, no vosso modelo de calculadora, for a área à direita, este valor aqui de A terá que ser positivo. Ok? Vamos ver. Como podem ver, ele não é positivo, é negativo. O que significa que a área que nós introduzimos foi à esquerda. E, portanto, o valor, se vocês colocarem aqui o menos a área que fica à esquerda do menos A, que é o simétrico de A, é exatamente igual à área que fica à direita do A, devido à simetria da distribuição no ponto zero. E, portanto, uh, este valor que nós estamos a introduzir aqui nesta função, portanto, quando eu introduzo aqui esta função, vamos aqui novamente, ok? Este valor eu tenho que introduzir neste modelo em concreto, eu tenho que introduzir 0,95, está bem? Que é a área à esquerda. Ou seja, um menos, podemos fazer também isto, um menos 0,05, ok? E, portanto, 8 graus de liberdade, e vocês vão ver que agora já vai dar exatamente o valor simétrico, ok? Que é 1,85 e, portanto, seria 1,85, isto arredondado a 4 casas decimais, 95. Ok? E, portanto, este tipo de conceito é preciso ter alguma atenção. Serve para todo e qualquer modelo, qualquer marca, das máquinas que têm estas funções inversas da distribuição T, só que terão que ter o cuidado, de fato, se aquela área que indicam é à esquerda ou é à direita. Tenho a ideia, assim, por alto, que, por exemplo, se for o modelo Unspire da Texas, da própria Texas, ok? Que a área que se indica é à direita, ok? Mas nada como verificarem por vós próprios para que depois, quando precisarem de utilizar esta distribuição inversa, não cometam nenhum erro. De qualquer forma, é sempre fácil de verificar, está bem? Portanto, se vocês colocam um valor de 0,05 e a área for à direita, ele tem que dar maior que zero. Se colocarem o valor da área 0,05 e, logicamente, esse valor der negativo, é porque estamos aqui à esquerda do zero, ok? E, portanto, a área indicada terá que ser, é naturalmente a área à esquerda, ok? Por isso, só para vos dar mais uma ideia, muito facilmente, se eu agora aqui colocar aqui na função inversa. Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 0,95, aqui 0, aliás, 0,5, por exemplo, já agora, podem ver que vai dar zero, não é? E aqui é um bocadinho diferente se fosse à direita ou à esquerda, está bem? A partir do momento em que eu coloco aqui, se eu for aqui atrás e colocar aqui, se eu conseguir ir aqui atrás à função, uh, ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 6, já, portanto, uma vez que isto é a área à esquerda, já dará um valor superior a zero, ok? Pronto, é só fazer isto e temos 0,26 e por aí fora. Se forem aumentando este valor, esta área, que é à esquerda, este valor aqui, a inversa, dará sempre maior, ok? Portanto, neste caso da distribuição T, uma vez que a área que indicamos já à esquerda, o que ela nos dá são os quantis de probabilidade de, para uma distribuição T. Está bem? O que é o quantil de probabilidade P? É o valor
tal que a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que esse valor é igual a P. Portanto, é o valor que tem a área à esquerda, P. E a isso chamamos quantil de probabilidade P, que é exatamente a função inversa, o f de menos 1, da distribuição, neste caso desta T com 8 graus de liberdade. Está bem? Pronto, espero que tenham percebido a ideia e qualquer questão, é a favor de colocar aí nos comentários. Fiquem bem.